Mais Saúde, o programa da saúde da Terceira Via, inicia o seu primeiro bloco, agradecendo aqui a presença da doutora Andréa Moreira, é coordenadora da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital Dr. Beda, mestre em doenças infecciosas e parasitárias, e deixar em aberto as portas do nosso programa sempre que a doutora Andréa consiga um tempinho na sua agenda para estar aqui conosco. Doutora Andréa, eu gostaria de iniciar o nosso bate-papo com uma pergunta básica, simples, mas que tem importância para os nossos telespectadores. Eu gostaria que a senhora nos dissesse quais são as doenças infecciosas ou parasitárias mais frequentes no inverno, que nós já iniciamos, não é? E as formas de prevenção e tratamento dessas doenças. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite, para estar aqui no programa e o esclarecimento que a gente vai poder dar para várias pessoas, da comunidade. Inicialmente, a questão do frio, é muito importante a gente verificar as baixas temperaturas, tanto para algumas doenças infecciosas como alérgicas, mas no meu caso de doenças infecciosas, muitas questões relacionadas a ambientes fechados, sem muita ventilação, crianças dentro do ambiente de escola sem muita transmissibilidade de ar no local e também muito próximas, Crianças doentes que vão até a escola, pessoas que trabalham que vão até a escola, com o quê? Com a principal doença relacionada ao frio, que seriam os resfriados. Aí a gente entra nos resfriados e nas gripes, Aí a gripe que está no contexto inicialmente, a mais famosa atual, é a gripe A, que espero que a grande maioria da população tenha vacinado, e a partir daí ocorreu diminuição do número de casos pela vacinação, e alguns pacientes que fazem parte do grupo etário deixaram de internar justamente porque evitou complicações, como, por exemplo, uma pneumonia, uma sinusite, uma otite mais grave. Então, houve uma cobertura importante na questão dessa prevenção. Então, voltando, inicialmente, as doenças seriam principais: a gripe, o resfriado, as pneumonias, as otites, as sinusites, e voltando um pouco para o lado da especialidade de pneumologia, a parte de asma brônquica, que muitas vezes está relacionado com um quadro viral ou um quadro bacteriano. Então, nisso a gente tem que ter muita perseverança em tratamento, principalmente de alergia, e questão de prevenção, que aí entra também a vacina contra pneumococo, contra influenza, como hemófilos, que a gente já conseguiu uma cobertura vacinal muito ampla, e aqui em Campos a gente tem um cartão vacinal, pelo Ministério da Saúde, meio diferenciado. Aqui em Campos a gente tem o melhor cartão nacional de vacinação. E por conta disso, algumas outras doenças infecciosas a gente já tem uma diminuição, uma queda muito importante, fugindo um pouco, mas só em relação ao quê? A catapora, que é a varicela, que a gente consegue vacinar as crianças, que geralmente não faz parte do outro calendário, a gente faz aqui. Meningococo, a gente consegue fazer algumas, que são da rede pública, assim como hemófilos e como o pneumo. Então, por conta disso, diminui o número de internações e as crianças, os idosos, que são as faixas etárias mais comprometidas, ficam bem, ou então, quando eles têm uma doença mais amena. É importante colocar também, porque existem muitos vírus circulantes e a vacina em si, do H1N1, só tem 3 cepas. Então, são 2 cepas de gripe A e uma cepa de gripe B, que a gente fala influenza B. Então, existem outros inúmeros vírus circulando e não necessariamente você vai ter a doença que é a influenza B. Você vai ter outros rinovírus, coronavírus, e muitas pessoas acham que é a gripe. É gripe A, Eu tomei a vacina e fiquei gripado. O que acontece? Muitas vezes a pessoa já está com a doença incubada, toma a vacina justamente por causa do período do frio e ela acaba se gripando. Mas é importante o entendimento que a vacina, essa específica do gripe A mais B, é de vírus morto. Então, o vírus morto não tem como causar doença na gente. Claro que não. Então,
a população fica com esse estigma de, eu não vou tomar vacina porque vai fazer mal, porque vai dar síndrome de Guillain-Barré. Tirem isso da cabeça. A necessidade de se tomar vacina é extremamente importante, principalmente aquele grupo etário, ou não somente se você tiver condição, né, e a própria população tiver como fazer pela prefeitura, ótimo. Quem não tem, muita gente recorreu ao particular também. A particular é mais uma cepa de gripe B, diferenciou-se quanto a isso, mas a gripe A, as duas cepas são extremamente iguais e extremamente importantes para prevenir, para ninguém, né, ter esse ano especificamente, a vacina não causou muita reação. Foi uma vacina muito boa, exceto reação local, né? Isso causou, algumas pessoas tiveram reação local, outras não. Então, isso é extremamente significativo. Então, é importante que os nossos telespectadores tenham presente que as outras viroses, assim como todas as viroses, têm um período de incubação em que o indivíduo pode já conter o vírus, se vacina contra outro vírus e depois adoece daquele primeiro que já tinha e atribui à vacina o mal-estar, os sintomas, os sinais de uma virose que ele já havia adquirido anteriormente. E isso faz com que algumas pessoas deixem de se vacinar, o que não é recomendável. A vacinação, quando ela não evita completamente a doença, ela faz com que a doença seja muito mais branda nos seus sintomas, não, doutora? Sim, sim. Ou, às vezes, a pessoa acaba não tendo, né? Que é a necessidade da vacinação, é isso, é a prevenção total de determinada doença. Se você tem, principalmente grávidas, a gente vê lá que desde 2009 que vem tendo a campanha por causa da pandemia, né? Que o mundo inteiro teve, a gente não sabia lidar muito bem com essa doença, né? Então, perdemos muitas grávidas, perdemos idosos, mas depois de um tempo que houve assim, um conhecimento muito mais específico, a forma de lidar com o paciente grave, principalmente os CTIs, né? Os CTIs evoluíram muito nessa questão respiratória. Então, a gente precisa disso, né? Dessas máquinas novas de casos de ventilação mecânica, o entendimento maior de pressão em relação ao volume que a pessoa precisa, e a partir daí nós não perdemos mais ninguém. E a formação da equipe multiprofissional na atualidade, sim, porque nas doenças respiratórias, a presença do fisioterapeuta, por exemplo, é de extrema importância nos pacientes internados no CTI. Terminamos aqui o nosso primeiro bloco, retornamos dentro de poucos minutos com a doutora Andréa Moreira no Mais Saúde, programa de saúde da Terceira Via.